Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 116. Salmo 116, por favor. Salmo 116. Digam glória a Deus. Curva a sua cabeça agora. Toda a igreja concentrada somente no que nós vamos fazer aqui. Por favor, esqueçam de tudo. Deixe os problemas lá fora. Namorado, amante, marido, deixa tudo lá fora. Coloca o lixo todo pro lado de fora. Depois que você sair, se você quiser, bota para dentro de novo. Mas o lixo agora bota para fora. Tristeza, problema, deixa a mente e o coração voltado somente para Deus agora. Esquece o pecado, repreende o pecado. Depois, se você sair e quiser pegar o pecado de novo, você pega, é problema seu. Mas agora não, agora só você e Jesus. E eu tenho certeza que Ele vai te livrar. Digam amém. Senhor nosso Deus, que o nosso coração agora esteja voltado para o Senhor, crendo que o Senhor tem poder para nos orientar. A doutrina do Senhor, ela santifica. Quando nós te buscamos, a sede, ela é, meu Pai, suprida. O Senhor mata a nossa sede. Quando nós bebemos da sua água, Senhor, a água do seu Espírito, a nossa alma, ela recebe vida. Essa pessoa espiritualmente abatida precisa de Ti, ó Pai. Essa pessoa que está carregando angústia no seu coração, somente no Senhor ela pode encontrar socorro. E eu estou aqui buscando por um Deus do sobrenatural, por um Deus que pode, que tem poder para tirar o pecado, para tirar as dores, para aliviar a alma e o espírito cansado e sobrecarregado, para dar descanso, como o salmista disse no Salmo 91, como Jesus Cristo também disse lá em Mateus 11: vinde a mim todos que estáis cansados. E aqui estamos nós, meu Deus, os dependentes, aqueles que estão quebrantados, que sabem que não podem viver sem o Senhor, aqueles que dependem do seu perdão, da sua misericórdia, porque sabemos que sozinhos não poderemos fazer nada por nós. Então, nesse momento, meu Deus, somente o nosso coração no Senhor para receber a palavra, para receber a misericórdia, para receber o perdão, para receber uma palavra que realmente mude a nossa personalidade, transforme o nosso interior, e nós sejamos a imagem de Jesus com o tempo. Com o tempo nós tenhamos a vida de Deus plena. Que o Senhor venha nos encher a cada dia, Pai. Abençoar essa pessoa que sofre tanto, essa pessoa que tem sido
aprisionada por Satanás. Nós sofremos prisões do diabo, nós sofremos prisões pelas consequências dos nossos próprios erros, mas o Senhor tem poder para nos livrar de todas elas, porque os nossos erros o Senhor perdoa. Ao diabo o Senhor já venceu. O Senhor venceu o diabo na cruz do Calvário, e todos os demônios, e todos os feitiços, todas as maldições, o Senhor venceu na cruz do Calvário. Então a igreja tem certeza da soberania de Deus. Essa pessoa que entrou na igreja tem a certeza da soberania de Deus, por maior que seja o problema que ela está atravessando, e ela se converta ao Senhor. Todos nós venhamos a nos converter ao Senhor de todo o coração, ainda que passemos, meu Pai, por dificuldades, como foi a letra dessa canção: rico ou pobre ele foi, mas nós precisamos ser, meu Pai, com um coração sincero, homens e mulheres retas, para não se perder, que nós não venhamos a nos perder, que nós não venhamos a perder a nossa salvação, Senhor, por desleixo, por falta de fé, por não querer obedecer o Senhor, mas tenhamos sim, meu Pai, a sabedoria e o entendimento de que obedecendo ao Senhor, nós teremos descanso, nós teremos vitória contra todo o mal. Ainda que a morte venha, nós a venceremos em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém e graças a Deus. Irmãos, Deus ele quer que vocês vivam pela fé, amém? Deus ele quer que a igreja viva conforme, olhe para mim por favor, conforme o quê? A palavra. Não adianta inventar uma maneira, silêncio crianças, não adianta inventar uma maneira de se relacionar com Deus, amém? A única forma de se relacionar com Deus, vocês podem sentir qualquer coisa, mas a única forma agradável que Deus aceita de relacionamento é a fé, amém? E o que é a fé, pastor? A fé é a entrega do coração, como Jó entregou o coração. Só que a Bíblia não fala em momento algum que Jó pecou contra Deus. Daniel também não. Amém? Daniel também, a Bíblia fala que ele era um homem de Deus, era um homem reto, era um homem justo, mas um coração também como o de Davi. E Davi pecou contra Deus. Mas pecou contra Deus e o que? Se arrependeu. Davi é o autêntico cristão do século 21. O cristão do século 21 não é como Daniel, mas é como Davi. Eu vejo muitos Davis dentro da igreja. Existem, pastor, não existem homens como Daniel, como José dentro da igreja? Existem, mas a maioria são homens como Davi, amém? Que caem e levantam, que caem e aprendem com as quedas, amém? Caem, mas aprendem com as quedas, caem e crescem espiritualmente, é o que Deus está esperando. A fé, igreja, não é a questão de ser legalista. Deus não quer saber de legalismo. A alegria de Deus é quando há arrependimento. A alegria no céu é quando uma alma se converte. Amém? É uma pessoa que se converte. É uma pessoa que muda o pensamento. E a conversão, irmãos, ela é uma série de vitórias contra a nossa natureza carnal. A conversão, ela não é uma coisa, não me converti. Você se converteu, mas você vai errar.
Agora a questão é, como eu disse no culto de domingo, é a construção. É a construção do nosso coração, que precisa, a vida cristã, ela precisa ser construída. A vida cristã é como uma obra, que eu falei no último culto, não foi no domingo não, na quarta-feira, que a vida cristã é como uma obra, que precisa começar e o quê? Começar e o quê? E terminar. Seguir a Cristo é renúncia. Seguir a Cristo depende de arrependimento. O que é arrependimento, pastor? Mudança de pensamento. Uma maneira que você age errada e você sabe que é errado, você vai procurar mudar. Você vai procurar reconhecer esse erro seu. Você vai procurar reconhecer a sua ignorância. Você vai procurar andar de acordo com a doutrina de Deus. E isso vai te trazer descanso. É a pessoa que vive pela fé. O justo, ele não é um homem que não tem pecado. O justo, ele vive pela fé. A Bíblia fala isso com clareza. E fé é o que, pastor? Fé é confiança em Deus. Fé é entrega de alma, é entrega de coração, é entrega de vida. Já não sou eu mais quem vive, mas Jesus Cristo vive em mim. E a Bíblia fala que nós vamos nos cansar algumas vezes. A Bíblia fala que nós vamos ficar sobrecarregados algumas vezes, preocupados, com medo. Nós vamos passar por momentos difíceis. Nós vamos sofrer aflições. Jesus Cristo disse isso. A vida é assim, irmãos. Mas Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e trarei descanso para vossas almas. Diga glória a Deus. Jesus, ele traz descanso para as nossas almas. Jesus, ele traz descanso. Ele quer uma igreja mansa diante de Deus. Ele quer uma igreja humilde diante de Deus. Ele quer uma pessoa simples diante de Deus. Digam glória a Deus. É um coração manso. É um coração humilde. A simplicidade é isso. Simplicidade é humildade. Simplicidade é diferente de ego exacerbado, é diferente de soberba. Deus, ele guarda, Deus, ele protege, Deus, ele faz morada no coração dos simples, dos humildes, dos contritos, dos arrependidos. Digam amém. E ele dá descanso. Agora, nós sofremos pressão? Sofremos. Nosso coração é atacado por pessoas, Nós somos decepcionados por pessoas, Acostumem com isso. Ah, pastor, fulano me fez sofrer. E qual é o segredo? Qual é a novidade que eu estou vendo nisso? Não, você procura se prevenir. Não entra nessa de ficar chorando porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo. Às vezes vocês pensam assim: o pastor quer que nós sejamos super-homens e super-mulheres. Não, eu quero que vocês conheçam a doutrina do Espírito Santo. Se nós conhecermos a doutrina do Espírito Santo, nós vamos conhecer como Deus quer que venhamos a nos comportar antes do problema. Porque é melhor você estar doutrinado antes, porque na hora do problema não dá mais tempo. Jesus procurava se preparar antes, Jesus procurava orar mais, procurava mais comunhão, procurava retiro para se preparar antes da provação. Na hora da provação não, mas quando chegava a provação, ele já estava preparado. Quando ele foi para o deserto, quantas noites ele ficou em oração? Orando e jejuando. Quantos? 40 dias e 40 noites.
Se preparou antes da tentação de Satanás. Não adianta você querer remediar o problema. Você pode até remediar, mas é melhor você o quê? É melhor você prevenir, irmã. É melhor você prevenir, irmão. Eu falei lá na igreja ontem, irmãos, tem laços que vêm porque foram deixadas o quê? Brechas. Nem todos, mas eu quero falar com relação a esse. Eu quero falar com relação aos laços, porque a maioria dos laços das nossas vidas são decorrentes de consequências dos nossos próprios erros. O diabo, ele não tem legalidade na vida, num coração, ele não pode entrar num coração, ele não pode infligir um pensamento num coração que está, vamos dizer assim, íntegro com Deus. Amém? Um coração que está nas mãos de Deus, um coração que está voltado para Deus, um coração que está cheio da palavra de Deus, um coração que está entregue ao Senhor. O diabo não pode tocar nesse coração. Ele vai tentar, mas ele não vai o quê? Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir por quê? Porque esse coração está confiante no Senhor. E quando a pessoa confia no Senhor, ela não anda por emoção, ela não anda por sentimento. Ela confia no Senhor, ela anda pelos princípios, ela anda pela estratégia de Deus, ela pensa como Deus quer. Deus falou que o nosso pensamento é pequeno, mas o dele é o quê? Ele falou o quê? Os meus pensamentos são mais o quê? São mais altos. Os meus sentimentos são mais altos do que os vossos. Então você guarda o seu pensamento e receba o pensamento de Deus. Ande pela fé. Ande pela fé, ande em oração, conheça a palavra, conheça o Evangelho, se santifique pela palavra, praticando a palavra. Diga um glória a Deus. Porque senão o que vai acontecer, pastor? O diabo vai o quê? Ele vai te usar. O diabo vai te usar para você causar escândalo. O diabo vai te usar para destruir a sua vida. Por quê? Porque o seu coração está vazio de Deus. Ele vai te atormentar. Ele vai ferir a sua alma vai ficar ferida, a sua alma vai ficar aprisionada, o seu coração vai ficar partido, você vai ficar quebrantado de uma maneira cruel. Por quê? Por causa da pressão que as pessoas vão causar, os seus inimigos vão causar, os seus inimigos endemoniados vão causar, para te abater. Vão causar tristeza, vão causar angústia, vão te colocar em risco para destruir você, para destruir a sua vida. E vocês não pensem que isso, pastor, isso não acontece comigo. Não, pode não estar acontecendo, mas vigie. Vigie. Vigie, porque tem muitas pessoas mal intencionadas que estão até junto com a gente. Tem muitas pessoas que você pensa que são amigas e amigos, e elas estão doidos para te engolir, doidos para te destruir. Por isso nós temos que estar em vigilância. Digam glória a Deus. Nós temos que estar em vigilância. E se nós estivermos fracos espiritualmente, na hora que você se sentir bem abatido, bem cansado, bem sobrecarregado, mas estiver vazio de Deus, quem vai chegar perto? Hein? Quem vai chegar perto? O diabo vai encostar. O diabo vai encostar para quê, pastor? Para te prender. Ele vai chegar para perto para quê, pastor? Para te prender. Laços feitos pelo diabo para que você faça o que ele quer. Aí você já está descontrolado, por quê? Porque você estava sem a luz de quem? De Deus. Porque você estava fraco espiritualmente. Porque você estava cheio de ego. É uma pessoa egocêntrica. É uma pessoa que confia no próprio coração. É uma pessoa extremamente carnal. É isso que nós temos que deixar de ser. Extremamente carnais.
estamos na igreja, mas somos religiosos. Por quê, pastor? Porque o que se ouve na igreja não é praticado. Tem gente que sai daqui e vai fazer escândalo lá na rua. Tem gente que sai daí, que diz que é membro da igreja, vai para a igreja de noite, mas de dia está dando show. Amém? Todo mundo está vendo que você está negando a sua própria fé. Todo mundo está vendo que você está negando a sua prática religiosa, aquilo que você diz crer, você não está praticando. Cadê o autocontrole? Cadê o domínio próprio, irmãos? Cadê a temperança? Cadê a calma? Por que o senhor está falando isso? Porque isso é coisa de cristão. Amém? Cristão tem calma. Não é ser bobo, mas é ter calma. Não é ser bobo, mas é dar um bom exemplo. Dá um bom exemplo. Ah, pastor, mas me provocou. Provocou, irmão. Mas você tem que ter Você tem que ter o quê? Você tem que ter controle. Você tem que ter controle. Ah, pastor, na hora eu não aguentei. Eu tive uma reação explosiva. Meu temperamento explodiu. Mas da próxima você não vai deixar isso acontecer mais. Você não vai deixar o diabo te prender dessa maneira para que você cumpra a vontade dele. Você não vai deixar o diabo te prender dessa maneira para que você desobedeça a Deus, para que você perca a sua identidade cristã. Irmãos, nós temos que ter a identidade cristã à vista. Apesar de não ser aparência. Eu estou falando de quê? Cultivar o fruto do Espírito Santo aonde? O seu coração, bondade, amor, temperança, domínio próprio, autocontrole, benignidade, paciência, perseverança, fé, alegria. Isso é fruto de quê? Do Espírito Santo. Isso é fruto de quem tem comunhão com Jesus Cristo. Isso é fruto de quê? Do ouvir a palavra de quem? Do ouvir e praticar a palavra de Deus. Calma. Acalmem-se. Não se desesperem. Eu vou fazer, eu vou acontecer. Não faça nada. Fique calmo. E eu sempre digo, e volto a repetir, a prevenção é melhor do que remediar. Tem pessoas que você deveria não estar se relacionando com ela ou com elas, mas você abre o seu coração para certos tipos de pessoas. Aí você é aprisionado, você perde a linha, é envergonhado e perde a batalha, porque o diabo prevalece. Glória a Deus. Você tem que se prevenir. A preocupação foi causada por quê, pastor? Ah, minha preocupação é por causa da dívida. Ah, eu estou angustiado por quê? Por causa do ciúme. Eu estou angustiado, pastor, por causa do ciúme. Estou magoado por causa do ciúme. Mas você tem que controlar, diga amém. Você tem que se controlar. Você tem que se controlar, você não pode deixar o seu coração, a sua vida, ser aprisionada, tirarem a sua paz. Ninguém. Você tem que ter a segurança no Senhor, você tem que conhecer o poder da oração, você tem que se revestir da armadura de Deus, digam amém. Você tem que se revestir da armadura de Deus. Isso é o que, pastor, que o senhor está falando? É o ensinamento da Bíblia. É um ensinamento da Bíblia. Por quê? Porque vem momentos difíceis que vão tirar o seu repouso, vão tirar o seu sossego. O que aconteceu nesse Salmo 116? Davi perdeu o sossego.
Alguns intérpretes dizem que isso aqui ele foi vítima de quê? De pessoas desonestas, de pessoas fingidas. Outros dizem que foi uma causa de uma doença que o levou a uma grande preocupação. Mas não importa. Eu quero que você pare e pense naquilo que está oprimindo o seu quê? Pastor, qual é a causa da opressão do meu coração? Mas antes de te mostrar a saída, eu quero que você aprenda a se defender. Eu quero que você use o recurso de Deus, mas agindo primeiro da maneira correta, andando dentro da doutrina. Digam amém. Não adianta eu pedir socorro a Deus depois que a coisa complica. E eu estava fora de quê? Da paz? Eu estava fora da palavra, pastor. E a coisa complicou. Você não vai conseguir sentir com muita facilidade a consolação na sua oração. Você vai ficar ainda sentindo a pressão. Muitas vezes você não vai conseguir nem orar. Mas antes, irmãos, que vocês entrem nos problemas, procurem primeiro fazer a vontade de quem? Façam a vontade de Deus. O que traz descanso para nós, Jesus Cristo disse o quê? Aprendei de mim, porque eu sou manso e o quê? E trarei o quê? Eu só posso receber descanso se eu andar na vontade de quem? É isso que vocês têm que entender. Pastor, pode acontecer o que acontecer, mas eu estou na vontade de Deus. Sua alma vai estar o quê? Tranquila. Você sabe que você vai orar e Deus vai o quê? Vai responder. Você vai te responder porque a sua alma está tranquila. Você sabe que Deus vai agir ao seu favor, por quê? Porque você está de acordo com a vontade dEle. Jesus disse o quê? Tudo o que pedides em meu nome, eu farei. Eu farei para que o nome do Pai que está no céu seja glorificado. Mas você tem que andar de acordo com Jesus. Você tem que andar de acordo com Jesus. O amor a Cristo, igreja, não é sentimento, é um ato de justiça. Porque ele disse, se vocês me amarem, eu repito esse versículo sempre, porque ele é muito profundo. Se vocês me amarem, vocês vão guardar os meus o quê? Os meus mandamentos, ou seja, vocês vão viver pela fé, vocês vão ser justos, vocês vão ser honestos, porque vocês vão estar agindo pela palavra. E quem age pela palavra está vivendo pela fé. Vocês têm que viver pela fé, irmãos. Parem de superstição. Não adianta eu querer expulsar demônio. Não adianta eu querer fazer uma oração forte aqui, se vocês não tiverem alimentados pela palavra. Sabe o que vai acontecer? O diabo vai fazer uma festa na igreja. Vai manifestar 2, 3, 4, um vai cair ali, outro vai gritar ali, e as pessoas acham isso bonito acontecendo dentro da igreja. Poxa, lá o fogo cai. Não, não é lá o fogo cai, não, lá o povo é fraco. Lá o povo é fraco, são pessoas de cabeças fracas, que o diabo está incutindo pensamentos fracos, o diabo está prendendo o coração, por isso que a pessoa manifesta. Mas a única coisa que pode te libertar é você tirar esse pensamento fraco e receber a palavra de quem? A palavra de Jesus. Receba a palavra de Jesus, porque aí essa fraqueza, ela vai sair. E aí o diabo não vai encontrar legalidade para ele te envergonhar, para ele se manifestar na sua alma, no seu espírito, para ele falar com a sua boca. Ele vai falar com a sua boca, sabe por quê? Por causa desse exorcismo que é mais enaltecido na igreja. A força de Satanás é mais exaltada dentro da igreja do que o poder libertador de Jesus Cristo. Sabe por que o diabo se manifesta muito dentro da igreja? É porque a pessoa não está sensível à palavra, não está familiarizada com a palavra. Se a igreja conhecer a palavra, se a pessoa conhecer a palavra, a Bíblia diz que ela é o quê? O que diz a Bíblia? Conhecereis a... E ela o quê? Ela vai te libertar.
Ela vai te libertar de quê, pastor? Das consequências do pecado. Vai te libertar da consequência do pecado, que é o quê? Qual é o salário do pecado? A morte. E vai te libertar dos espíritos opressores. Por quê? Porque o espírito opressor, ele entra no seu coração e coloca um pensamento aonde? No seu coração. Ele semeia o joio. Jesus disse o quê? Que ele semeava a palavra e o diabo vinha e fazia o quê? Roubava a palavra. E semeava o quê? O joio. Ele semeava o joio. O que é o joio, pastor? O pensamento errado. O joio vai levar você à desobediência. O joio vai levar você a agir errado. Mas por quê? Porque você não recebeu Se você deu espaço no seu coração sem a palavra, quem vai semear? O diabo. Ele vai semear o joio. Vocês vão ler a palavra do semeador e vocês vão entender isso. Quando Jesus explica, ele diz assim, olha, quem semeou o joio foi o diabo. Glória a Deus. Para que ele semeou o joio? Para você, ao invés de obedecer pela palavra, você vai o quê? Você vai desobedecer a Deus. Você vai se distanciar de Deus. Você vai sofrer, por quê? Porque você recebeu o joio. Você recebeu o joio. Você recebeu aquilo que não presta. Então o seu coração passa a ser do diabo. Depressão, tristeza, angústia, coisas que estão consumindo você, e você não está conseguindo se equilibrar, você não está conseguindo resistir, você não está conseguindo consolação. Por quê, pastor? Por falta de doutrina espiritual, por falta de disciplina espiritual. Não adianta você me falar, pastor, mas o problema, o senhor não sabe o que eu estou passando. Irmã, não sou eu, essa palavra não é minha, essa explicação não é minha. Isso está onde? Está dentro da palavra de Deus. Só que eu não vou ficar, abre o livro tal, até abrir o livro tal, acabou o horário. É melhor você prestar atenção no que eu estou falando, que essa palavra do semeador, essa parábola do semeador, ela é conhecida por todo mundo que entrou na igreja já ouviu a parábola do semeador. Você vai lá e lê. Satanás, ele retira a semente da palavra e semeia o quê? E semeia o joio. Ele retira a semente que faz nascer o trigo e coloca a semente que faz nascer o joio. O joio não presta para quê? Não presta para nada. O joio vai ser queimado, o joio vai ser destruído, e é isso que Satanás faz. Quando você recebe um pensamento do diabo, ele vai te destruir. Então eu digo, prestem atenção naquilo que está querendo fluir na sua mente. Preste atenção no que você está pensando, para você não agir errado, para você não falar errado. Porque você é servo de quem? Vocês são servos de Deus. Você é serva de Deus, vocês são servos de Deus, então vocês têm que andar na palavra de Deus. E não serem religiosos, de estarem aqui na igreja, e lá na rua vocês não são conhecidos como servos de Deus. A vizinhança não te conhece como mulher de Deus. A vizinhança não vê o exemplo de uma mulher de Deus, de um homem de Deus. As pessoas olham para você, veem você trapaceando, veem você xingando, veem você gritando, veem você fazendo as coisas mais terríveis. Por quê, pastor? Porque o diabo colocou o joio, porque o seu coração estava o quê? Estava vazio. O diabo entrou porque a casa estava o quê? Vazia. Ele disse que quando ele vê a casa vazia, ele diz o quê? Voltarei para a minha casa, de onde eu saí. Ele chama de minha casa. Sabe por que o diabo chama muitos corações de minha casa? Porque a casa está o quê?
vazia de Deus, são pessoas que estão vazias de Deus, são pessoas que falam de Deus, mas o coração está vazio de Deus. Jesus Cristo disse: me chamam de Senhor, me honram com os lábios, mas não fazem o que eu mando, me honram com os lábios, mas os vossos corações estão longe de mim. E é isso que nós temos que parar e prestar atenção, irmão. Será que nós não somos religiosos? Será que o diabo não tem semeado tanto joio porque o nosso coração está vazio? A gente fala de Deus, mas estamos cheios de lacunas, cheios de falhas, de brechas nos nossos pensamentos, que pode ser encaixado um pensamento do diabo. Vamos fechar o nosso pensamento. Não vamos permitir que pessoas nos derrubem. Não vamos permitir que pessoas possam abater o nosso espírito. Glória a Deus. Nós temos que despertar, irmãos. Pastor, o que o senhor quer dizer? Nós temos que conhecer a verdade. Nós temos que nos arrepender. Peçam a Deus para libertar vocês de qualquer vontade do diabo. E isso é debaixo de oração, isso é pela fé. Não desistam, não parem, não se acomodem. Eu falei sobre caráter no domingo, agora eu me lembro, no domingo passado, eu falei sobre o caráter. Eu falei sobre integridade. Eu falei que quando a pessoa não está andando de acordo com a vontade de Deus, ela não tem base. A vida dessa pessoa é uma vida desestruturada. Desestruturada por quê? Porque não está fortalecida no Senhor. Vai ser destruído, vai ser derrubado, vai sofrer, vai ser aprisionado. Por quê? Porque o coração está vazio de quem? Está vazio de Deus. Mas nós vamos ver nessa passagem aqui do Salmo 116, que Davi, ele buscou o Senhor. Ele buscou o Senhor com muita fé. Numa hora que ele estava bem abatido, ele pediu livramento ao Senhor, ele estava angustiado, ele estava passando por um momento terrível, ele teve face a face com a morte. O Salmo não diz o que foi que aconteceu. Pesquisando hoje, um falou que era doença, o outro disse que foi traição de pessoas de confiança. Não tem nada que deixa você mais constrangido do que uma pessoa que você confia te trair. Uma pessoa que você confia, quando ela te trai, a decepção é muito o quê? A decepção é muito grande. Aí o que acontece, pastor? Nessa decepção, nesse sofrimento, nessa mágoa, nessa amargura que provoca essa decepção, o diabo vai e faz o quê? Ele te aprisiona. O laço vem por quê? Porque você enfraqueceu espiritualmente. Aí você vai dizer: não, mas a culpa é sua, fulano. Não, a culpa não é minha, a culpa não é de A, nem de B, nem de C. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o quê? Nem contra o quê? Nem contra o sangue, mas é contra o quê, igreja? Principados e o quê? Potestades. Quem age na sua alma, no seu espírito, é o diabo. É o diabo. Você tem que aprender a se revestir. Você tem que aprender a lidar com pessoas difíceis. Não abram brecha para pessoas difíceis, não abram brecha para pessoas complicadas. Procurem estar com o coração de vocês blindado pela armadura de Deus. A palavra do Senhor, o autocontrole, a prudência que Jesus Cristo disse: sede prudente como a serpente, manso como a pomba, mas prudente como a serpente. Jesus estava dizendo que nós iríamos como ovelha para o meio de lobos. Você lida com lobo e não sabe lidar com lobo, vai ser devorado pelo lobo. Nós somos a igreja de Jesus Cristo, nós não podemos ser pegos desprevenidos, desde que estejamos vigilantes. Jesus disse: o diabo está vindo,
mas ele não vai encontrar nada em mim. Não tem brecha no meu coração para que ele possa levar vantagem em relação à minha pessoa, em relação à minha alma. Ele não vai conseguir me enganar, ele não vai conseguir me abater, ele não vai conseguir me fazer desviar do caminho do Senhor. E ele chama os discípulos naquele Getsêmani para que eles se previnam, orem. Ele vai adiante, leva 1 hora, volta. Quando ele volta, encontra os discípulos dormindo. Ele diz: nem por 1 hora vocês podem vigiar. Os discípulos estavam tão atormentados, igreja, que nem orar eles conseguiram. Eles estavam tão atribulados com aquela história de crucificação, de Jesus se ausentar, de Jesus ter que se entregar aos opressores, que eles ficaram tão atordoados que o diabo paralisou o espírito deles, e eles não conseguiram nem orar. Mas Jesus não. Jesus, ele sofre uma agonia. Jesus, ele luta para que aquele laço que o diabo preparou, para que ele se acovardasse, para que ele sentisse o peso da obra. Jesus entrou em oração, Jesus começou a determinar, Jesus entrou num estágio tão alto de agonia, que a palavra diz que o suor foi sangue. Ele suou sangue. Amém? Por quê, pastor? Por causa do esforço, para não permitir que a mente vacile. A mente não pode vacilar, irmã. A mente não pode enfraquecer na hora da provação, na hora da dor. Não pode haver choro, não pode haver desespero. Tem que haver autocontrole, tem que haver. Mas pastor, como que eu consigo isso? Você consegue isso se disciplinando com o evangelho. Você consegue isso colocando a palavra de Deus gravada no seu coração. Quando a palavra estiver gravada no seu coração, você vai profetizar contra Satanás. Você vai profetizar: eu te repreendo, pensamento de tristeza, de angústia, de medo, de mágoa, de amargura, de ressentimento. O diabo quer te tirar da igreja, o diabo quer te envergonhar, o diabo quer envergonhar o reino de Deus. Nós temos que nos revestir da palavra de Deus. Davi, ele procura ao Senhor, ele procura Deus nesse momento, ele clama, nesse momento terrível. Coração dele sofrendo ataques demoníacos, coração apertado, coração triste. Mas a palavra diz que ele obteve livramento, igreja. A palavra diz que ele recebeu vitória. E depois ele fez o que, pastor? Ele agradeceu a Deus. Ele oferece sacrifícios de louvores ao Senhor, porque ele reconhece que Deus o livrou da morte, do desespero. Amém? Vamos ler a palavra. Salmo 116. Olha o que ele fala, igreja. Amo ao Senhor. Amo ao Senhor porque Ele o quê? Porque Ele ouviu a minha voz e a minha o quê? Eu amo ao Senhor porque Ele me socorre. Eu amo ao Senhor porque Ele está atento. Ele está com os ouvidos inclinados para mim. Eu amo ao Senhor porque Ele me amou primeiro. A Bíblia diz isso. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou o quê? Ele nos amou primeiro. Você não ama a Deus porque você quer, não. Você vai amar a Deus se você reconhecer o amor dEle por você. O seu amor, ele vai ser igual ao entendimento do amor que você tem do amor de Deus. O entendimento que você tem do amor de Deus vai ser o amor seu por Deus. Porque ninguém pode amar a Deus se não entender o amor de Deus. Peça ao Espírito Santo para você entender o amor de Deus primeiro. Pastor, Deus me amou como? Te salvou da morte. Te salvou das consequências dos seus pecados. Te salvou, te libertou da opressão do diabo.
O diabo tinha legalidade na sua vida. O diabo tinha legalidade para te matar. O diabo tinha legalidade para te destruir. Mas agora ele não tem mais, porque Jesus te amou. Porque Deus te amou. Porque Deus me amou, eu estou aqui, irmãos. Eu não estou aqui porque eu quero, não. Eu sei que eu estou aqui porque Deus me amou. Isso aqui é uma oportunidade do amor de Deus para a minha vida. Eu não estou dizendo que já está plenamente selada a minha salvação, não, mas eu creio que o amor de Jesus tem me sustentado, eu creio que o amor de Jesus tem me dado forças para estar nesse altar. Pelo amor de Jesus eu estou sendo usado como instrumento dele, eu não estou aqui por forças próprias, eu estou aqui pela graça, eu estou aqui pela justiça imputada. Esse direito aqui, esse direito de estar nesse altar aqui, veio do céu, não é mérito meu, eu reconheço isso, não é mérito meu estar aqui nesse altar, não, isso aqui é uma graça de Deus para a minha vida, como é uma graça de Deus para a vida de vocês estarem aí ouvindo a palavra nesse momento, é uma graça do Senhor. Mas Davi falou, olha, eu amo ao Senhor. Eu amo ao Senhor, porque o Senhor me ouve. Todo mundo que é da igreja tem amor. Todo mundo que é da igreja ama a Deus porque é amado por Deus. A Bíblia diz que quem ama é nascido de Deus, mas quem odeia não é nascido de Deus. Cuidado com os maus pensamentos, irmãos. Cuidado com expressão de ódio. Tem muita gente que diz que é da igreja, mas tem disposição para destruir a vida dos outros. Ah, pastor, mas fulano é impossível. Fulano é terrível, é muito mal. Então se previna contra ela. Não dê espaço para ela fazer nada ou para ele fazer nada contra você. Se afaste dessa pessoa para que ela não faça você se perder. Se afaste dessa pessoa para depois você não ter que remediar. Se previna. Preste atenção nas intenções das pessoas que se aproximam de vocês, para vocês não perderem a graça de Deus. Porque de repente você pensa que você está sendo justo nas suas ações, mas você está sendo justo pelas suas próprias razões, mas você está fora da palavra de quem? Aí você está condenado. Você perdeu a sua fé. Davi falou, eu amo ao Senhor. Amar, irmãos, é para os nascidos de Deus. Amam a Deus, amam ao próximo. A Bíblia diz que nós temos que amar até os nossos inimigos. Mas não quer dizer que eu vou deixar os inimigos me destruir. Eu vou me prevenir. Eu vou me defender. Eu vou me guardar. Eu vou, antes de tudo, não permitir a entrada. Não vou dar motivo para que esses inimigos cheguem ao que eles estão almejando. Eles não vão ter sucesso contra mim, porque eu vou estar prevenido, revestido pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque a pior coisa é nós termos que nos defender sem estrutura. A pior coisa é depois que a casa cai e você está dentro da casa, você querer reagir. Tudo se torna mais difícil. Tudo se torna mais difícil. É igual a pessoa, pastor, eu tinha um bom emprego, ganhava muito bem, e agora eu estou desempregado. Mas no mesmo mês que você está desempregado, você está devendo a todo mundo. Aí você diz assim, minha vida foi arruinada, porque agora eu estou devendo a todo mundo. Não, você não está devendo não, você já devia antes. O problema é que agora você perdeu o emprego. Você já devia. Você já administrava mal a sua vida financeira. Então agora piorou mais ainda, porque agora você não tem emprego. Mas você já vinha dando brecha para Satanás desde lá de trás. Só faltava você perder o emprego para ele prender o seu o quê?
para ele aprisionar o seu coração com preocupação, com desespero, com desejo de morte. Eu vou me matar agora, porque agora a minha vida está toda complicada. Mas você não pensou o quê? Você não pensou antes. Eu não estou culpando vocês, não. Mas quando vocês se levantarem agora, porque Deus vai socorrer você, porque você vai ser abençoado aqui nessa noite, mas quando você se levantar, procure se blindar, procure se prevenir, para que o mal não te sobrevenha. Jesus falava assim, olha, vá e não peques mais, porque Jesus sabe que o pecado é tudo que o diabo precisa, o erro é tudo que o diabo precisa para que ele possa montar o circo dele, para que ele possa fazer o show de destruição dele. Amém? Ele precisa do seu erro. E não quer dizer que nós, apesar de sermos falhos, que nós temos que falhar. Nós somos falhos, sim. Por isso que nós temos que viver pelo quê? Pela palavra, para que não haja juízo contra nós. Para que nós não sejamos colocados na balança e o peso seja contrário. Amém? Na hora de pesar, o peso não seja agradável a quem? Não seja agradável a Deus. Tem uma passagem na Bíblia sobre essa balança misteriosa, no Velho Testamento. Depois eu vou ver essa palavra e vou pregar para vocês. Amém? Esse peso tem que ser agradável a Deus. Deus não se agrada de balança enganosa. O justo tem o peso certo. O justo tem o peso correto. Agora o ímpio não. O ímpio, ele é enganoso. Ele não é agradável a Deus. Amém, gente? Deus, ele olha para você, você tem que ter o peso o quê? Peso certo. Aquelas pedrinhas que tinham 100 gramas, 200 gramas, 300 gramas, aquelas balanças de feira, que tem aqueles pezinhos, não é? Só que ali tem peso enganoso. Tem peso para roubar o freguês. É esse peso enganoso que representa o ímpio. É essa comparação que foi feita lá no livro de Provérbios. Amém? Balança enganosa é abominável aos olhos do Senhor. São pessoas com peso alterado. São pessoas que têm defeitos de caráter. Essas pessoas são balança enganosa. Amém? São pessoas que enganam, dizem que são 100 gramas, mas são 90. Amém? Ou dizem que são 100, são 110. Está sempre enganando. Na hora que Deus faz a aferição da sua vida, Ele vê que você está abaixo do nível de legalidade, do nível de honestidade. Você não é o que parece o quê? O que parece ser. É isso que nós temos que tomar cuidado. Então, irmãos, se previnam. Se previnam. Você tem que amar a Deus. Pastor, eu amo a Deus porque eu cumpro a palavra do Senhor e porque eu creio que a palavra do Senhor é verdadeira. Eu creio que a palavra do Senhor é verdade fundamental. Eu não estou cumprindo para mostrar para os outros que eu sou um legalista, não. Eu cumpro porque eu creio. Você cumpre a palavra porque você crê na palavra. E não precisa ficar falando para ninguém, eu faço isso, eu faço aquilo, igual um fariseu, não. O fariseu chegou diante do altar e falou o quê? Eu sou honesto, eu sou dizimista, eu não sou ladrão como esse publicano. Mas o publicano chegou assim e falou assim, nem olhou, cabeça baixa, batendo no peito. Ele falava assim, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Aí sabe qual é o final dessa mensagem?
a oração do pecador foi ouvida e a oração do religioso foi rejeitada. Não sejam religiosos. Não sejam religiosos. Amem ao Senhor da forma como se deve amar. Como que se ama, pastor? Cumprindo a palavra. Amor é fruto do Espírito Santo. Deus é amor. Deus toma consciência das nossas orações. Deus, ele toma consciência das nossas necessidades. E Davi amava a Deus, porque Deus era cuidador de Davi. Deus, ele é cuidador de vocês. Deus está pronto para ouvir as reclamações, as súplicas, as orações, as petições de cada um de vocês, porque ele ama vocês. O Pai está atento. Se você não sabe, fique sabendo, o Pai está atento para ouvir você. Ele é o seu Pai. Todo pai que se preza, ele tem preocupação com os problemas dos seus filhos. Digam amém. Deus te ama. Então ame a Deus. Deus tem prazer em te curar. Deus tem prazer em te libertar. Deus tem prazer de te salvar. Deus tem prazer de perdoar os seus pecados. Deus tem prazer de te abençoar. Então ame a Deus. Ele te livra da morte. Ele te livra do inferno. E Ele tem poder para te livrar. Davi enfrentou, a igreja estava enfrentando um perigo. E esse perigo levou Davi ao risco da morte. Amém? Ele sofria risco de morte. Olha o que ele diz. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque inclinou para mim os seus o quê? Deus estava como para ele? Olha para cá, igreja. Deus estava como? Prestando atenção no que Ele iria fazer. Deus está esperando você falar. Você que não fala, Deus não está me ouvindo. Não, Ele está te ouvindo, você que não fala. Você que não tem fé para entender, irmã, que Ele está te ouvindo. Não, Deus não está me ouvindo. Não, Ele está te ouvindo. O que está escrito aqui? Repete aí. Inclinou para mim os seus o quê? Portanto, ou seja, se Ele está com o ouvido para me ouvir, eu vou o quê? Portanto, invocá-lo-ei enquanto o quê? Enquanto viver. Por toda a minha vida, eu vou clamar, porque eu sei que Deus está atento. Irmãos, é como o pai que está atento à oração do seu filho, ao pedido do seu filho, ao sofrimento do seu filho. Eu quero ver qual pai que vê o filho sofrendo, ou não está atento, já vendo antes do filho falar. Você que é mãe, você olha e você sabe que seu filho está sofrendo, você está esperando ele falar. E muitas vezes você vai ao encontro e pergunta, o que está vendo? Deus, da mesma forma, Ele faz isso. Só que Ele está inclinado os ouvidos. Ele está com o braço estendido, como a irmã falou comigo. Amém? Ele está com o braço estendido para te abençoar. A mão de Deus não está encolhida, não. A mão de Deus está estendida para abençoar. Então, Ele ama você. Ame a Ele da mesma forma. Pastor, eu vou andar, eu vou viver pela fé na doutrina. Aí a palavra diz assim, cordéis da morte, versículo 3, o quê? Me cercaram. Apesar de ser laço de morte, apesar de Davi estar desesperado, ele orou e Deus ouviu e atendeu. A palavra diz que Davi, ele fez votos. A palavra diz que Davi se comprometeu com Deus. Não é barganha não, irmãos. Você pode falar, sabe o que com Deus? Mas seja sincero, Senhor, se o Senhor me livrar dessa, eu vou ser mais comprometido. Eu vou me enganjar mais na obra. Mas se isso for de todo o quê? Deus não negocia com falsos. Você pode fazer um voto com Deus, mas não é voto de dinheiro como a igreja instiga vocês aí não.
entra na campanha. E qual é a campanha? Envelope de 100, de 50, de 10, de 200, de 300, de 500, de 1.000. Vai depender da sua fé. Só que começa com de 1.000. Aí depois vem descendo, porque quem não fizer o de 1.000, vai fazer o de 500. Mas de qualquer maneira, até a moeda vai valer para o voto. Porque esse pastor, esse larápio, ele quer meter a mão no bolso de vocês. Ele quer levar vocês a erro. Ao invés de vocês amarem a Deus, porque Ele amou vocês, vocês vão barganhar com Deus. Isso é barganha. Isso é barganha. 2019, o voto é de R$2.019 para esse ano ser um ano de sucesso. Que campanha linda, né? Só que tem tanto trouxa que entra nisso, que eu não tenho outra classificação para chamar. Pastor, isso é o quê? É ignorante? É não conhecedor do Evangelho? Também. Mas, antes de tudo, é um trouxa. E pastor malandro adora trouxa. Ele coloca a igreja cheia de trouxa, porque aí ele manipula ela como ele quer. Ele emociona ela. Ele faz o que ele quer com a igreja. Mas Davi não. Davi, ele amava a Deus porque ele sabia que Deus o amava. Ele amava a Deus porque ele sabia que Deus curava, porque Deus salvava, porque Deus perdoava pecado. Irmãos, saiba o que Deus prometeu para você. Não fique querendo que Deus seja um Deus conforme a imagem que você acha, a semelhança que você acha, mas o Deus que você tem que amar é o Deus da promessa, é o Deus da Bíblia. Nós temos que amar o Deus em nome de Jesus. Nós temos que amar o Deus que foi revelado em Cristo. Deus foi revelado em Jesus Cristo. Não é o Deus do Velho Testamento, não, é o Deus do Novo. O Deus do Novo é Jesus. O Deus do Novo é Jesus. Não fiquem isolados no Velho Testamento, não. Sempre apontando para Cristo. O Velho Testamento apontava para Cristo. Não adianta você querer isolar versículos do Velho Testamento. O Velho Testamento apontava para o Novo. A lei de Moisés apontava para o entendimento do Espírito Santo. A lei de Moisés apontava para Jesus. Só que você não vai entender se você não conhecer essa transição do judaísmo para o quê? Para o cristianismo. Você tem que entender que o judaísmo acabou. Só que até hoje persiste. O cristianismo não é aceito pelos judeus. Mas nós não somos judeus. Nós não estamos debaixo da lei. Jesus revogou a lei. Quando ele pregou para os gentios, nós recebemos uma nova doutrina. Nós recebemos um novo testamento. Então entendam isso. Pastor, eu estou debaixo da lei do dízimo. Você está amaldiçoado. Porque dízimo foi para os judeus até a morte de Jesus. Amém? Eles continuaram sacrificando, pastor, continuaram, mas a igreja primitiva não. Eles continuaram oferecendo holocaustos de animais no templo, continuaram, até o ano 70. O que aconteceu no ano 70? O templo foi o quê? O templo foi o quê? O que vocês estão falando baixinho? Vocês estão sem voz? O templo foi o quê? O templo foi destruído no ano 70. Aí acabou o templo. Vai oferecer aonde mais agora? Aquilo ali foi um castigo de quem? De Deus, sabe por quê? Porque eles não aceitaram a quem? Não aceitaram Jesus. Os judeus não aceitaram Jesus. O templo foi destruído e a igreja começou a se espalhar pelo mundo. Amém? No ano 70 a perseguição estava forte. Foi o auge da perseguição. Mas o judaísmo também foi destruído. O templo de Salomão foi destruído. Depois o outro templo foi destruído. Amém?
Para quê, pastor? Para que todos nós soubéssemos que Jesus agora é o próprio templo. Jesus é o templo. É o templo que nos torna templos. Ele que faz a igreja. Ele é o cabeça da igreja. Davi, ele amava a Deus. Davi estava cercado por morte. Davi estava perseguido para a morte, mas o poder de Deus livrou Davi. E da mesma forma o poder de Deus vai livrar vocês. Ele diz assim, então... Aí diz assim, cordéis de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. É dessa forma que muitas pessoas estão. Aperto no coração, aperto na alma. Ele disse assim, então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra a minha alma. Amém? É o que vocês vão fazer, pastor. Eu vou invocar o nome do Senhor para livrar a minha alma. Livrar a sua alma da perdição, livrar a sua alma do desespero, do aperto, do medo, da angústia, da opressão, da mágoa, do ressentimento, do ciúme. Deus vai te livrar em nome de quem? Em nome de Jesus. Pastor, eu estou com o coração apertado, eu estou preocupado. Mas primeiro, se previna. Primeiro, se converta a Deus. Não adianta querer libertação sem alinhamento de coração com quem? Com Deus. Entregue o seu coração para Jesus. Entregue hoje, agora. Pastor, estou entregando a minha vida para Jesus. Vou andar nos caminhos de Deus. A partir de hoje eu vou me esforçar para não atender os impulsos do meu coração, mas viver pela fé, viver pelo princípio. Eu vou ler a Bíblia a partir de hoje. Eu não tenho uma Bíblia. Fala comigo que você não tem uma Bíblia, que eu vou te dar uma Bíblia de presente. Quem não tem Bíblia e quiser uma Bíblia, dá o nome para a missionária Edilene, que eu vou presentear com a Bíblia. Mas é para ser membro da igreja, não é Bíblia para levar para casa, não. Se você sair da igreja, você perde o presente. Amém? Glória a Deus. Feche a Bíblia e fique de pé.